Olá, pessoas queridas, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais uma atividade da Caravana de Luz, mais uma oportunidade da gente continuar o nosso estudo com as cartas do baralho cigano. Então, mais um dia aqui para a gente estudar sobre o nosso poderoso oráculo. Eu vou entrar ao vivo aqui no nosso YouTube também, deixa eu ajustar vocês e me diz alguém, por favor, se vocês me veem bem, me escutam bem. Para o nosso estudo de hoje, sejam bem-vindas, minhas queridas. Deixa eu ajustar aqui um pouquinho vocês. Boa noite, boa noite. O pessoal vai chegando. Vamos para mais um dia do nosso estudo, mais um dia do nosso aprofundamento junto à metodologia da Caravana de Luz. Essa incrível metodologia que vai te ajudar com certeza a aprender o baralho cigano de uma nova forma, de uma forma inovadora, onde você vai simplesmente sentir a energia dessas cartas, falar com essas cartas. Então, ler o baralho cigano não precisa ser mais simplesmente decorar. Sejam bem-vindos, o pessoal vai chegando aqui. Alguém confirma para mim, por gentileza, só se vocês conseguem me escutar bem. Débora, minha querida, desde o início aqui, nossa aluna, nossa amiga, sempre aqui com a gente. Boa noite, que alegria ter vocês aqui comigo mais um dia. Aí eu já aproveito para dizer, gente, desculpa, porque quando a gente estava fazendo o e-book eu acabei deixando uma carta para trás, a carta do chicote. Mas fica tranquilo, obrigada pela confirmação, Márcia. Fica tranquilo porque a carta do chicote vai sair nessa apostila que a gente vai liberar para vocês amanhã da aula de hoje, tá? E aí a gente vai organizar direitinho, porque às vezes assim eu quero dar uma avançada na carta e aí naquela última aula deu pra gente dar uma avançada, a gente não tava planejando estudar a carta do chicote, mas estudamos, né? Mas ela vai sair na apostila de hoje, então fica tranquila. Lembrando que a gente disponibiliza o resumo dessas aulas, né, em PDF lá no nosso grupo de alunas, né? E o nosso curso continua, a gente vai atravessar aqui a energia de cada uma das cartas, depois a gente vai estudar combinação, leitura da linha do destino. Tem muito curso gratuito de baralho cigano pela frente e a gente só tá no início dessa linda jornada de conexão com essa espiritualidade. E aqui o que a gente apresenta para vocês é a metodologia da Caravana de Luz, que é uma metodologia validada com centenas de alunas que aprenderam a jogar o baralho cigano através dela, aonde você consegue se conectar das cartas sem precisar decorar, né? Então o objetivo aqui é que você sinta a energia de cada uma dessas cartas e que isso te ajude também a transformar a sua vida e que você se empodere desse maravilhoso oráculo para se tornar dele guardiã também, como hoje sou. É uma alegria ter vocês aqui, quando eu vejo que pessoas sentem os seus corações, né, tocados para o aprendizado desse oráculo. O meu coração se inspira muito, porque isso foi uma grande virada de chave na minha vida. Realmente o baralho cigano foi um belo caminho para mim, para me conectar com a espiritualidade, para aprofundar cada vez mais a conexão com a espiritualidade cigana e me permitiu ter um lindo sagrado ofício. E hoje a gente vive esse propósito da Caravana de Luz, né? De ajudar outras pessoas, de iluminar os caminhos, de fazer você acreditar que a magia é possível, né? Então, o baralho cigano é uma ferramenta maravilhosa. E aqui a proposta desse curso é trazer para você esse conhecimento. Ontem a gente teve uma prática, né, ao vivo, vocês receberam uma bênção. Inclusive a gente não conseguiu fazer aqui no YouTube, porque eu tava, né, no outro local, não tava aqui na mesa e aqui no YouTube eu fico no computador. Eu peço desculpa, mas eu vou subir essa live aqui no YouTube para vocês. E foi de todo o coração, realmente. Eu espero que você receba todas essas bênçãos e que você aprenda a partir do baralho cigano, né? Inclusive, gente, ontem a gente queimou uma vela como essa de livros, que é uma vela para... Olha que linda, gente, que é uma vela para aprendizado do baralho cigano. Maravilhosa. Aí eu vi o meu marido fazendo essa vela hoje, né? A hora que eu nem tava fazendo outra coisa, ele, vou lá adiantar a vela, depois você encanta, gente. Quando ele terminou a vela, eu falei, eu vou queimar. Ele, não queima não, que é pra longe. Não queima não, essa aqui tá disponível, gente. Hoje eu não vou queimar essa vela. Por mais que eu esteja com vontade de queimar essa vela hoje, maravilhosa, de livros, que é uma vela de aprendizado do baralho cigano, a gente não vai queimar essa vela hoje, porque essa vela ela vai ficar disponível para a loja. Gente, deixa eu mostrar essa nova aqui pra vocês. Gente, olha essa vela de leque. Olha que vela mais linda. Olha aqui, pessoal do YouTube. Olha que linda essa vela de leque. Que maravilhosa, gente. Ai, tô amando essas velas assim diferentes. Estou aqui com a minha vela do aprendizado de baralho cigano também. A gente tá evoluindo nela. Acho que a gente já teve bem que umas boas aulas com ela, né? Tipo umas 7 aulas, talvez. 6 aulas, talvez.
Então, ela dura mais de 6 horas, gente, porque ela não tá perto de terminar ainda não. A gente vai acender essa aqui hoje, que é a nossa vela do estudo do baralho. E tô aqui também com os meus cristais de intuição. Lembrando, gente, que é importante sempre você trazer presença para esse momento, né? Então, já avisa para as pessoas à sua volta que agora você vai estudar. Pega aí o seu caderninho, né? Para você anotar todas as suas percepções, para você sentir, para você praticar essa energia do baralho cigano, né? Então a gente deu algumas dicas para vocês, de vocês falarem com as cartas, de vocês meditarem nas cartas, de você dormir com elas debaixo do travesseiro, né? De você fazer uma visualização, ou seja, de você observar todos os detalhes dela, e tudo isso te ajuda a se conectar com a energia dessas cartas, né? Mas vamos fazer uma oração antes da gente começar? Eu já tô aqui falando de cartas, daqui a pouco eu já tô falando de significado, a gente não fez a nossa prece ainda. Então vamos fazer a nossa prece, que é importante para começar tudo. Afinal, é a devoção que tudo sustenta, né? É pela devoção que hoje existe a caravana de luz aqui manifestada nesse planeta Terra. Então, é sempre uma honra estar aqui para compartilhar esse conhecimento com vocês. Olha, eu sempre tiro o pedacinho anterior da vela, né? Que essa vela aqui tem um pavio de madeira, tá vendo? Então, a gente sempre queima para não dar fuligenzinha e aí a gente acende de novo. A vela tem altíssima duração, né? A gente tá falando de quantas aulas a gente já teve, mas ó, teve aula de domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta faltou luz, e ontem a gente acendeu 5 horas. Já queimamos 5 horas, ela passou um pouquinho abaixo da metade, então vai cronometrando comigo, que eu acho que ela vai durar umas 8 horas aí, essa vela. Vamos cronometrando. Vamos ativar a nossa devoção no nosso coração, vamos lá. Respira profundamente, ombros para cima, ombros para trás, ombros para baixo. Abre o seu coração, ajuste a sua postura para receber esse conhecimento maravilhoso e que esse conhecimento seja a semente da nova fase da sua vida, dos lírios das realizações da sua vida. Então seja terra fértil. A chama da devoção. Mais uma vez, acendemos essa chama. A chama da devoção, a chama do conhecimento, aquela que queima a ignorância, aquela que revela o caminho. Receba a energia dessa chama. Que o conhecimento do baralho cigano aconteça para você. Que cada uma dessas cartas sejam portais e que você atravesse esses portais para nunca mais se esquecer. Que o livro da vida seja aberto e que você conheça, através desse conhecimento, o caminho do seu melhor destino. E que essa chama seja viva em sua vida, viva em seu coração. A chama da devoção. Que Santa Sara Rainha te abençoe generosamente, abundantemente. Que abençoe seu lar, seu propósito, sua casa, seu coração. Que você seja rica do que o dinheiro pode comprar, mas daquilo que o dinheiro não pode também. Que você seja plena, feliz. Que você se encontre com os seus dons. Que você tenha coragem de seguir os seus sonhos. E pedimos a Rosa Cigana, grande mestra de todo esse conhecimento, que se manifeste aqui e agora, a partir de cada uma dessas palavras, a partir de cada um desses elementos. Rosa Cigana, estamos prontos para o seu conhecimento. Abençoada seja, hoje e sempre, da sabedoria que te liberta do sofrimento e que te guia em direção ao seu melhor destino. Que assim seja, que assim se faça, e assim já é. Salve o povo cigano, salve a caravana de luz, Santa Sara, nossa rainha. E viva a Rosa Cigana, a grande mestra de todo esse conhecimento. Com todo carinho, com todo amor, gente, olha a beleza dessa chama. É tipo uma mini fogueira, gente. Como é bom fazer as velas, gente. E ela solta brilhinhos, ela é muito linda. Estão prontas para mais um dia de estudo. Quem tiver aí os elementos, vou acender também aqui um incenso. Ai, que perfeito!
Olha o que eu escolhi hoje, Senhor Hanuman. Senhor Hanuman é aquele deus em forma de macaco que às vezes aparece por aí. Não sei se aparece para você no seu campo visual, espectro sensitivo. Senhor Hanuman é o devoto perfeito. Ai, gente, a unha da gente ela é maravilhosa. Mas quando é para tirar um negocinho desse, ela não funciona, mas ela vai funcionar. Senhor Hanuman é o devoto perfeito. Ele carrega sempre a espiritualidade em seu coração. Senhor Hanuman consegue dar valor às coisas que verdadeiramente têm valor. Ó, essa imagem aqui, deixa eu mostrar pra vocês. Senhor Hanuman. E ele é o senhor das causas impossíveis dentro da tradição védica. Ele mostra que tudo é possível aos corações dispostos, que tudo é possível aos devotos sinceros. Saiu aqui um incenso a ele, então, que a gente vai acender. Om Shri Hanumate Namaha. Que a devoção, que é o verdadeiro caminho, toque nossos corações. E que você entenda que a prática do baralho cigano não tem só a ver com significados e cartas, mas tem a ver com o imaterial, aquilo que a gente sente, aquilo que a gente vê além dos olhos e aquilo que a gente carrega em nossos corações. Abençoada seja. A força dos elementos, vamos começar o nosso estudo. Antes da gente entrar no estudo das cartas, deixa eu trazer uma reflexão para vocês. Muita gente me perguntando nesse curso e me chama aqui, falando assim, nossa, mas como que você lê essas cartas, como você sente esses significados, como você fala delas com tanta propriedade. E eu fiquei pensando nessa resposta para trazer aqui para vocês e quero trazer para todos vocês. Quando a gente joga o baralho cigano com segurança, significa que a gente abre o nosso coração para ser o próprio portal desse oráculo. Então, como que eu me empoderei a partir desse oráculo? Primeiro eu aprendi, mas quando a gente começa a aprender alguma coisa, a gente não é bom nessa coisa, né? Primeira vez que a gente faz qualquer coisa é ruim, eu sei pelos meus exercícios. Quando eu aprendo um exercício novo que eu nunca tinha feito, eu levo um tempo para refinar ele, para ficar um movimento bonito, um movimento bem feito. E assim também acontece no baralho cigano. A prática da caridade, o serviço espiritual, a prática de todos os dias estar utilizando o baralho cigano e com o coração pronto e com um grande objetivo de ajudar outras pessoas, porque eu entendo muito bem o meu papel como cartomante, fez com que essas cartas elas falassem mais comigo. E por que eu tô falando isso pra você? Porque se você praticar, se você exercitar, se você estudar e se você utilizar isso por bons propósitos, para ser uma pessoa melhor, o baralho cigano ele vai falar com você. No entanto, você precisa alinhar toda a sua conduta, você precisa alinhar a sua prática devocional, né? Não é utilizar do baralho cigano como uma ferramenta simplesmente para você prosperar ou para você ter respostas imediatas, mas o baralho cigano ele deve ser tido com respeito, ele deve ser tido com responsabilidade, ele deve ter com ética. Então, quando você vai por esse caminho, é aí que você aprende a jogar o baralho cigano com segurança e com propriedade. E o que eu tento fazer aqui para vocês é mostrar que essa é uma realidade que eu vivo, tanto a devoção, a conexão com as cartas, o uso com as cartas, para vivenciar o propósito e para receber as próprias orientações da espiritualidade. Então, saiba que a forma com que você se relaciona ao oráculo vai ser proporcional à forma que esse oráculo vai falar com você. Então, saber que não é apenas juntar palavras e que não é apenas ter todas as respostas, até porque todas as respostas só uma pessoa tem. É o divino. Só o divino tem todas as respostas. Mas a gente precisa exercitar a nossa humildade, a gente precisa ter atenção para o ego não subir a cabeça, para a gente não deixar de ser uma pessoa gentil, bondosa, empática com o outro que está ali ouvindo. Então, o tratamento do baralho cigano com respeito é o que vai fazer com que efetivamente você consiga falar com as cartas do baralho cigano. E como eu te disse, aqui no nosso curso gratuito a gente traz esses conceitos, a gente traz os significados das cartas, a energia que elas representam, a gente vai estudar muita coisa ainda, mas isso ainda é só um pedaço.
é só um pequeno pedaço, né? É um curso de 1 mês frente a um aprendizado de 2 anos. Então, o nosso curso profissionalizante de baralho cigano é um curso de 2 anos e às vezes se estende por isso, porque a pessoa efetivamente nunca deixa de ser a minha aluna e eu sempre vou tirar as dúvidas dela, seja por 2, 3, 4, 5, 10 anos, ou até a gente ficar velhinho, eu vou estar ali para aprofundar essas percepções com as minhas alunas, né? E é muito importante que você aprenda a evoluir e se transformar a partir das cartas do baralho cigano e saiba, não é fácil. Nenhum autodesenvolvimento é fácil. Não venha achar que é fácil para mim também não, porque não é. No entanto, a gente tem o coração disposto, sabendo que existe um propósito. E que isso é um grande chamado do povo cigano. Então não ignore os chamados do povo cigano. Não ignore os chamados do povo cigano. Isso é só um pedacinho de todo um outro mundo mágico. E como eu sempre digo, às vezes a porta está aberta, mas a gente precisa ter coragem de atravessar. Então a gente vai continuar o nosso estudo com a carta 12 do baralho cigano, a carta dos pássaros. É uma carta muito importante que traz reflexões muito importantes pra gente. A carta dos pássaros fala sobre as pessoas que estão à nossa volta, sobre a nossa vida social. Um caminho perfeito da carta dos pássaros são 2 pessoas que vão na mesma direção, com os mesmos objetivos. Então, isso fala das pessoas que estão no nosso convívio, isso fala de parcerias de projetos, isso fala de pessoas que estão se conhecendo, mas que pontualmente têm, né, algum tipo de indo na mesma direção, como por exemplo os ficantes. Então, a carta dos pássaros ela vai falar sobre as pessoas que estão à sua volta. E sobre as parcerias, os elos que vocês têm com essas pessoas, né? Então ela é uma carta que às vezes aparece em tiragem sim de vida afetiva e como eu disse, ela representa os ficantes, representa aquele primeiro momento que as pessoas estão se conhecendo, que estão saindo, né? E que dá aquela coisa assim, né? Que você, principalmente quando tá alinhado, né? Que um tá começando a querer gostar do outro, tá naquele jogo da conquista, e vocês sempre saem, vocês sempre estão juntos, isso representa a carta dos pássaros, os ficantes mesmo, né? Aquela coisa de tipo, sem compromisso, né? Quando você tá começando a conhecer uma pessoa, mas não tá efetivamente apaixonado, mas tá se envolvendo, mas tem algum tipo de elo ali, né? Então, como eu disse, a carta dos pássaros fala sobre elos, sobre as pessoas que estão à nossa volta. E é obviamente que a energia essencial dessa carta são 2 pessoas que vão numa mesma direção, né? Por um propósito qualquer. Por exemplo, quando a gente tem uma pessoa na nossa vida social, ela tá ali por algum motivo. Ela tá ali porque tem alguma coisa similar a você, ou algum ambiente, ou algum hobby, né? Ou porque é vizinho, né? Mas de fato, fala sobre as pessoas que estão à nossa volta, os elos que a gente tem com elas. Então, além de aparecer como ficantes, essa carta fala sobre parcerias comerciais também, às vezes, né? Sobre parceria em projetos, né? E ela fala sobre pessoas, como eu disse, que estão aí no seu convívio. E muito do que vai diferenciar isso são as cartas que estão em volta, né? Então, quando a gente for estudar as combinações e a gente vê, por exemplo, a carta dos pássaros com a carta do buquê, aí se caracteriza mais com aquela coisa ali dos ficantes, né? Da sua vida social, mas mais caída para sua vida emocional. Quando a gente vê, por exemplo, a carta dos pássaros com uma carta que fala sobre vida profissional, que a gente ainda vai estudar, que é a carta dos livros, isso fala mais sobre parcerias a nível comercial, né? Sobre parcerias em projetos. Quando a gente vê a carta dos pássaros, né, como por exemplo, como a carta ali, né, dos livros que também pode estar falando da sua vida profissional, das pessoas que trabalham aí à sua volta, não só uma parceria com alguém, mas as pessoas que trabalham com você, né? A gente pode ter, por exemplo, assim, quando a carta dos pássaros estiver junto com a carta da casa, que fala essencialmente às vezes sobre a nossa casa física, como a gente estudou, ela vai falar sobre pessoas ali da sua vizinhança, que são convívio da sua família. Então, a carta dos pássaros, ela vai falar sobre convívio, sobre pessoas, sobre elos. E o que vai determinar? São as cartas que estão à volta. Então, repare que a gente já está começando, como a gente já estudou aqui, né, já está indo para 1/3 do estudo do baralho cigano, que chegamos na carta 12, a gente já começa a trazer alguns níveis de combinação. Então, por exemplo, né, se alguém perguntar, eu vou ver fulaninho de novo, né? Eu vou sair com fulaninho de novo, isso é uma pergunta que fazem muito pro baralho cigano. E sair a carta dos pássaros, então isso significa um encontro, né? Significa que vocês estão ali conectados, significa um elo. E se vier junto, por exemplo, com a carta do jardim, que fala sobre espaços locais, aí a gente caracteriza isso efetivamente como um encontro.
Então, conhecer a energia essencial da carta pode trazer respostas não só dentro da vida afetiva, mas também dentro da vida profissional, dentro da vida financeira. Basta que você entenda a energia da carta. E aí tem uma forma de você incorporar essa energia, né? Então imagina só, fecha seu olho, você já viu quando você tem assim uma manada de pássaros indo numa mesma direção? Às vezes a gente, da penúltima vez que eu fui fazer a magia do navio, teve uma hora que tava assim, lá tem muitos patos. E, gente, passou um monte de pato, assim, voando logo atrás do outro, assim, eu achei lindo, incrível. E é isso, os pássaros, quando eles estão indo numa direção, naquela manadinha ali, né, naquele conjunto, eles vão chegar juntos ao mesmo local. Então, imagina alguma vez na sua vida que você viu 2 pássaros voando juntos numa mesma direção. Essa é a energia da carta dos pássaros. E aí, é muito importante você entender que, às vezes, eles conseguem se conectar e chegar em uma direção, às vezes eles voam até em algum momento e depois eles se separam. E isso não fala sobre uma parceria consolidada. A carta dos pássaros fala sobre algo momentâneo. É algo do vento. É momentâneo. Então, essa carta aqui, ela pode significar que você vai ter um novo encontro. Revoada de pássaros. Falou a palavra certa, é isso aí, revoada de pássaros. Quando você tem um encontro pontual, não necessariamente isso vai se repetir. Então, isso não é nenhum tipo de segurança. Por isso que ela é o primeiro nível das cartas de vida afetiva. Depois, a gente passa para uma outra carta que a gente já estudou, que é a carta do buquê. E aí, depois você evolui para a carta do anel, depois você evolui para a carta do coração. Então, tudo é uma escadinha. E nessa escadinha, a carta dos pássaros é a primeira parte. Então, pensa sempre isso. Eles estão indo numa mesma direção, mas pode ser momentâneo, não é nada fixo, é uma carta volátil. Bem como a carta, qual carta? Da nuvem. É uma carta volátil, passa. Né? Bem como a carta dos obstáculos, passa. A carta dos pássaros, às vezes, passa também, é algo bem momentâneo. Então, isso caracteriza a carta dos pássaros, as pessoas e os elos que estão à sua volta. E aí, depois a gente vem com uma carta maravilhosa, que é a carta da criança. Então, a gente já viu que cartas de figuras humanas representam efetivamente também pessoas. Então, a gente falou que a carta do cavaleiro pode representar um homem, a carta da criança pode efetivamente representar uma criança. Mas essa carta fala muito mais do que sobre criança, fala sobre a própria energia da criança, né? Então, a carta da criança, ela vai falar sobre inocência, ela vai falar sobre alegria, ela vai falar sobre diversão, ela vai falar, às vezes, sobre imaturidade, sobre algo que ainda precisa se fortalecer e crescer, se tornando mais maduro, né? Então, a carta dos pássaros pode falar de liberdade? Não tem muito essa conexão não, Flor. Determinadas combinações, né? Mas a carta dos pássaros, ela tá muito mais envolvida com elos e pessoas do que com liberdade, tá? Então, a carta da criança, ela vai falar sobre toda a energia da criança. Ela pode falar materialmente sobre uma criança, mas ela fala toda sobre a energia da criança também. Então, ela é uma carta que, como eu disse, fala de diversão, fala de alegria, fala sobre, às vezes, sobre imaturidade, né? Ela fala sobre criatividade, sobre a necessidade da gente fazer algo novo, da gente se reinventar, né? Então, a carta da criança, ela vai trazer toda a essência da criança. E ela vai falar também da nossa criança interior, tá? Então, é muito, muito interessante você se conectar ao seu momento criança, quando você está estudando essa carta, né? E você fazer coisas que você se divirta. Então, no momento que você está se conectando com a carta da criança, ela sempre ensina isso pra gente, porque adulto, a gente perde um pouco disso, né? A gente perde um pouco dessa coisa da diversão que realmente alimenta a gente. Quando a gente se torna adulto, a gente começa a ter determinadas diversões que só dão um pouco mais de dopamina barata pra gente, prazeres momentâneos, né? E não prazeres sinceros. Olha que reflexão que eu tô trazendo pra você. Pensa qual foi a última vez que você teve uma diversão, um prazer sincero, que não fosse um prazer para ocupar alguma coisa, para tapar algum buraco, ou para descarregar ali uma dopamina que você precisa, porque você não está conseguindo a verdadeira dopamina que a gente precisa, que é aquela que a gente faz meditando, fazendo exercício físico, tendo práticas que são disciplinares. Essa é a boa dopamina. Mas quando a gente não consegue a boa dopamina, a gente faz coisas que fazem
prazeres momentâneos, né? Comida, às vezes o álcool, às vezes o joguinho, que às vezes pode ser uma fuga, né? O joguinho que começa com Candy Crush, daqui a pouco tá lá no tigrinho. Então, a carta da criança, ela convida a gente a ter diversão sincera. E olha, eu tenho quase certeza que na sua vida falta um pouco de diversão sincera. Porque quando a gente tem diversão sincera e quando a gente ri de verdade, gente, rir é terapêutico. A gente precisa rir de coisa boba de vez em quando. A gente precisa, né, se energizar por dentro. Porque às vezes a gente vê uma criança, a criança fica pulando para um lado e para o outro, fazendo um monte de coisa. E tendo energia de 50 adultos. E os adultos ficam, meu Deus, como é que eu vou cuidar dessa criança? E por que a gente não tem essa energia? Porque a gente não alimenta sinceramente a diversão. E a diversão dá vitalidade na gente. Então essa carta traz um recado importante para você se divertir, aproveitar os bons momentos, porque eles passam, gente. Eles passam. Outro dia eu tava com 30 anos, agora eu tô com 40, quando eu piscar eu tô com 60. E os anos passam. E a gente faz muita coisa, mas muitas vezes a gente esquece de se divertir. E a diversão sincera, ela alimenta o nosso coração pra gente conseguir se conectar com felicidade verdadeira. Então tenha momentos de diversão sincera. Essa carta, ela convida a gente a cuidar da nossa criança interior também. A nossa criança interior, que muitas vezes passa por dificuldades, que tem questões não curadas, que tem questões relacionadas à rejeição, né? E tudo isso cria o adulto que somos hoje. Então, se a gente não olhar para a criança que fomos, se a gente não acolher a criança que fomos e não curar essas feridas, a gente se torna um adulto que amargo, um adulto que não acredita na beleza da vida, que não acredita na magia, que não se diverte, que é rígido com ele mesmo, que exige demais dele mesmo. Então, a carta da criança hoje, ela vem como um convite para você se divertir mais. Ela vem como um convite para você ter momentos verdadeiros onde você se sinta plena. E isso é um convite interno, é um portal que se abre. Então, se hoje, que você poderia estar fazendo qualquer outra coisa, mas você está aqui escutando sobre a carta da criança, essa carta te fala que a sua vida pode ser mais divertida. E que você deve acreditar na magia. E que você deve fazer coisas pela primeira vez. Como eu fiz na penúltima magia do navio. Na última magia do navio, fui ver baleias. Eu nunca tinha visto uma baleia. E na anterior, eu fui mergulhar, que eu também nunca tinha mergulhado. Qual foi a última vez que você fez alguma coisa simplesmente para você se divertir pela primeira vez? Faça coisas pela primeira vez. A carta da criança também, ela convida a gente a isso, a tentar algo novo. A carta da criança fala sobre algo novo também em determinadas combinações. Então, tenta algo novo, tenta uma forma nova. Talvez você tenha tentado aprender o baralho cigano e não conseguiu. Tem alguém aqui com esse caso que fez algum curso de baralho cigano, não aprendeu e tá aqui no nosso curso gratuito e tá fazendo mais sentido do que você aprendeu? A gente às vezes tem tentado uma forma nova. Então a carta da criança te ensina isso, te convida a isso. Porque tu pode ter uma vida nova, uma vida melhor, uma vida mais divertida, uma vida que você seja mais plena, uma vida mais leve. Adultos se cobram muito. E eu falo isso assim, vestindo a carapuça, gente. Porque eu me cobro pra caramba também. Eu me cobro pra caramba também. Então é um convite pra você, mas é um convite pra mim. Vamos descansar mais? Quando a gente descansa, o cérebro se renova. Então, fica esse convite pra você, minha querida. Eu sei que você tá dando conta de muita coisa. Olha um pouquinho pra tua criança interior, viu? E se você não teve a possibilidade de ter suas emoções acolhidas, ou se você viveu também situações difíceis quando criança, acolha a sua criança interior. Olha pra ela, abraça ela. Só você pode fazer isso por você. Tem gente que acha que a espiritualidade ou algo externo vai curar as nossas feridas, mas só a gente pode fazer um movimento para curar as nossas feridas. E quando a gente olha principalmente para as feridas e crenças da criança, a gente liberta o potencial do eu adulto. Então, quando você para e pensa quais foram os medos da minha criança, e chega para ela e fala, você não precisa mais ter medo disso agora. Porque o eu adulto, eu tô aqui para garantir que você não precisa ter medo. Então, esse é um convite para você. Por isso que eu digo, gente, que o estudo do baralho cigano na caravana de luz não é estudo de decorar carta. É de sentir, é de se transformar com ela. É de abrir o livro da vida.
o livro do destino. As cartas, eu tô te dando uma caneta para você escrever essa história. Quando essa carta chegar, você vai sentir. Por quê? Porque você se conectou com ela, você aprendeu com ela. Então essa carta é uma carta muito auspiciosa, eu gosto muito dessa carta. Essa carta também fala de crianças físicas, tá? Então crianças, filhos, netos, criança que tá por vir, né? Aí não precisa nem ser cartomante para dizer que a combinação cegonha e criança fala de gravidez, né? A biologia diz, cegonha e criança fala de gravidez. Mas é uma carta muito auspiciosa. Aliás, criança é muito auspicioso, né, gente? Criança sempre é maravilhoso. Eu não dou conta, gente, de cuidar de uma criança. A verdade é essa, eu não dou conta. Eu sou sincera, eu não dou conta de cuidar de uma criança. Mas eu adoro ver os filhos de vocês. Adoro cuidar também. Tem uma oportunidade, gente, de cuidar de uma princesa. Tem uma princesa que eu cuidei. Eu cuido da família toda dela. Cuidei da mãe. Cuido da mamãe gestando. Dela quando eu tava na barriga. Dela no parto. E hoje a gente cuida dela pra ela dormir tranquila. Ai, é tão bom. Princesas, Thaíses, um beijo pra vocês, minhas lindas. Gratidão pela oportunidade de fazer esse trabalho. E aí a gente vai pra uma carta que alguém teve aí perguntando aí, que eu vi. Se a carta dos pássaros falava de fofoca. Não, a carta dos pássaros não fala de fofoca, mas essa fala. Essa fala. É a carta da raposa, a carta oficial que fala de fofoca. Gente, raposa, a carta da raposa fala sobre gente faladora. Gente que fala. Às vezes fala por razão, por propriedade, então essa carta ela pode falar de pessoas especialistas, às vezes fala de advogados, né, de pessoas, questões jurídicas, essa carta fala muito sobre advogados. Né? E aquela pessoa que é professor, que é especialista em determinada coisa, então a carta da raposa é de gente faladora, tá? Alcovitagem. Alcovitagem também é um outro nome, uma palavra antiga para fofoca, leve e traz. Então, gente, falador obviamente faz fofoca. Então, a carta da raposa é uma carta que fala de fofoca, tá? E aqui é uma carta alerta, que quando ela bate na mesa, 90% das vezes ela está falando de fofoca. Ela pode estar falando, sim, como eu disse, de especialistas, né? Pode estar falando da questão judicial dos advogados, mas isso vai dizer as cartas que estão em volta. Então, para a carta da raposa, ela se considerar, ela ter aí, né, uma questão de especialista, tem que ver uma carta que fala sobre vida profissional, né, sobre carreira. Para ela falar sobre questão jurídica, tem que ter a carta da carta, porque a carta da carta é quem fala desses documentos. Agora, quando ela vem sozinha, ela fala de fofoca mesmo, gente. E se ela vir com a cobra, aí tem que ter cuidado. Por quê? A carta da raposa, ela é uma carta que fala assim de fofoca, até de um certo olho gordo, mas não de uma pessoa maléfica. Essa é a diferença. É muito importante isso, tá? Tem muita gente que erra nisso. Qual é a diferença da carta da raposa para a carta da cobra? Ambas são cartas alertas, ambas são cartas deletérias, tá? Cartas que você viu na mesa, que você tem que ficar atento. Mas a carta da raposa é daquela pessoa que assim, eu queria ter o que ela tem. Fala, faz fofoca, fala mal, às vezes até mente. Mas não faz isso com um tom de vou prejudicar a pessoa. Ela faz porque ela queria, porque ela leu o gordo mesmo, porque ela não tem capacidade de fazer. E só o que ela tem capacidade de fazer é o quê? Falar. Aí ela fala. Mas ela não tem a maldade que a cobra tem. Então, a raposa, ela pode ser meio assim, sorrateira do jeito dela de falar pelas tuas costas. Mas ela não puxa o teu tapete, a cobra puxa o seu tapete. Sabe qual é a diferença? É a diferença entre inveja e olho gordo. Olho gordo é o seguinte, eu queria tanto ter o que ela tem. Isso é olho gordo. Sabe o que é inveja? Eu quero o que ela tem e eu quero o que ela não tenha. E se for preciso, eu puxo o tapete dela, roubo o que é dela, eu minto para ter o que é dela e garantir que ela não tenha isso. Porque eu quero ser superior, eu quero ser melhor. Isso, você vê? Essa é a carta da cobra. Então a carta da cobra, ela fala de maldade, de gente que vai puxar o teu tapete, de gente que vai te envenenar, de gente que vai te manipular, gente que não tem escrúpulo. Aqui é só gente fofoqueira mesmo, gente. Porque, gente, fofoca é quase que uma unanimidade brasileira. Porque brasileiro é o povo que adora fazer fofoca. Por isso que aqui no Baralho Cigano, na Caravana de Luz, a gente nem permite isso. Né? Porque a gente não quer ficar fazendo fofoca da vida dos outros no Baralho Cigano. Aliás, isso é antiético, tá? Isso é antiético. Você gostaria que alguém ficasse perguntando nas cartas do Baralho Cigano sobre você?
Não é invasivo isso? Aí, o que ela pensa sobre mim? Vou jogar a carta do baralho cigano para ver o que ela pensa sobre mim. Isso é invasivo. Isso é invasivo. Até porque se você for perceptível, você vai conseguir entender o que a pessoa pensa de você. Porque as atitudes falam, né? Mas gente preguiçosa vai perguntar no baralho cigano. Gente fofoqueira também. Eu não gosto que fiquem perguntando de mim no baralho cigano. Então, o que eu faço? Eu não faço isso com as pessoas. Aí tem gente que vive reclamando, né? Ai, porque fulano faz fofoca de mim, fulano faz fofoca de mim. Ó. Mas quando fulano vira as costas, você está falando dele também. Aí, gente, você atrai o que você é, você atrai o que você vibra. Então, às vezes, a gente atrai gente fofoqueira porque a gente faz fofoca. Faz fofoca do famoso, faz fofoca de não sei quem, bota um olho gordo, e às vezes nem sente, mas bota um olho gordo na coisa das outras pessoas. Aí você acaba atraindo isso pra sua vida. E aí eu vou te dar uma dica da carta da raposa, uma dica também sobre fofoca, né? Porque muita gente fala assim pra mim, ai gente, eu sofro muito de fofoca no trabalho, que não sei o que, todo mundo fala da minha vida e tudo mais. Então, primeira coisa, sabe uma forma incrível das pessoas não fazerem fofoca, não falarem mal de você? Você ser gentil com todo mundo. Seja gentil com as pessoas. Enalteça as pessoas. O nome disso é fofoca reversa. Você faz assim, fulano fala mal de mim. Eu sei que fulano não gosta mal de mim. Aí, o que acontece? As pessoas vêm falar pra mim, fulano tá falando mal de você. Isso acontece muito comigo. Ai, gente, eu adoro ela. Ela é uma pessoa tão maravilhosa, de tanta luz. Às vezes nem é 100% que eu acho. Mas ela é uma pessoa magnífica. Aí a pessoa vai voltar lá pra outra e vai falar, poxa, tu fala mal dela, mas ela fala bem de você. Quem que fica feio na história? Fala pra mim, quem que fica feio na história? Então, gente, tem até uma música do Ponto de Equilíbrio, uma banda antiga de reggae, da época que eu era jovem, que fala assim, seu assunto principal é falar mal da vida alheia, mas isso é coisa feia. Então, se você não quer que os outros façam fofoca da sua vida, não fala da vida dos outros, primeiro ponto. Segundo ponto, enalteça as pessoas, fale bem de todo mundo, porque as pessoas vão ter até vergonha de falar mal de você. E terceiro, para de dar informação da sua vida, tá? Porque às vezes a gente reclama que o outro faz fofoca da nossa vida, mas é a gente mesmo que tá fornecendo a fofoca, gente. De mão beijada pra pessoa. Aí, ó, vou dar um exemplo. Exemplo pra tu não esquecer. Eu gosto de exemplo, porque exemplo você não esquece. Briguei com meu namorado. Tá? Não é o meu caso, graças a Deus. Vamos supor, fulana, Bianca, de Fátima, brigou com o namorado dela. Aí Bianca reuniu todas as amigas dela pra falar mal do namorado. Lascou o malho nele. Falou mal. Todas as amigas ficaram com aquele ranço do Jurandir. Aí, minha filha, tu vai lá, Bianca conversa com ele e volta com ele. E não quer que as amigas falem mal do Jurandir. Como que não quer que as amigas falem mal do Jurandir? Se foi tu mesmo que falou mal dele. Então, gente, fofoca é uma coisa terrível. E fofoca é quase, como eu disse, é um costume brasileiro. Se você começar a travar um pouco mais a sua língua, afinal, Deus te deu uma língua e 2 orelhas, é para você ouvir mais e falar menos. Tá? Para de dar informação para as pessoas, para de falar da sua vida para as pessoas. Falar dos seus problemas financeiros, falar dos seus problemas afetivos, você fica distribuindo informação e não quer que o povo comente. Brasileiro comenta mesmo. Então, a forma de não comentar é você não dar informação. E outra, cuidado com o tipo de amizade, companhia. Companhia é uma palavra-chave dessa carta dos passos. Cuidado com o tipo de amizade que fala mal da vida dos outros, porque quando você virar as costas, o assunto vai ser você. Então, muitos aprendizados e saberes sobre a carta da raposa, sobre a fofoca, mas de fato, ela é uma carta alerta e ela é uma carta que a gente tem que ter cuidado. Eu gosto muito de recomendar, quando essa carta sai da mesa, esses ovos aqui, ó. Aliás, gente, no nosso curso profissionalizante de baralho cigano, tem um módulo que a gente só ensina isso, que é recomendação aos clientes. Porque às vezes tu entende o que a carta tá dizendo ali, mas o que eu vou recomendar pro cliente? O que eu vou instruir o cliente? Qual o conselho que eu vou dar? Aí você precisa ter uma orientação de um cristal, de um banho, de alguma coisa, né? Então, quando vem muito a carta da raposa na tiragem da pessoa, normalmente eu recomendo esse ovo aqui, que é o ovo de olho de tigre, que ele é perfeito para fofoca, para esse olho gordo. Quando já é uma coisa mais pesada, eu recomendo o ovo negro, né? Ou de obsidiana negra ou jaspe negro, que é uma camada de
de proteção mais forte, de limpeza também. Então, fofoca, olho gordo, coisa do cotidiano. Esse aqui funciona muito bem, que é o ovo de olho de tigre e o ovo negro para casa. E o que você pode fazer? Pode ter camada tripla, né? Então aqui na mesa a gente tem camada quíntupla, são 5 camadas de proteção. Quanto mais ovos de proteção você tiver, menos chance dessa energia te atingir, porque esse ovo faz uma blindagem energética. E aí, gente, lembrando e aproveitar de falar para vocês que a gente abriu a turma, viu? Especial do curso Profissionalizante de Baralho Cigano, tem desconto. Tem bônus, você vai ganhar um curso extra para conhecer sua cigana, tem condições especiais. Então, se você está se conectando com a forma de aprender da Caravana de Luz, e se você quer aprender o baralho cigano de uma forma que você vai entender e não vai precisar decorar, que as cartas vão falar com você, se você quiser se posicionar, aprender a jogar as cartas para você mesma, se profissionalizar para jogar as cartas para outras pessoas e prosperar através disso, agora é a hora de você estar com a Caravana de Luz, gente, com desconto, com condições e com bônus especiais também. Então aproveita para estar nessa turma, porque essa turma vai ser especial, e eu aproveito para já desejar as boas-vindas novamente às nossas novas alunas que já adentraram ontem. Eu estou muito feliz de recebê-las. Então a gente vai passar aqui agora para a carta 15, que é uma outra carta de animal que eu amo, que é a carta do urso. Gente, o urso é um dos meus animais de poder no xamanismo. Eu sou muito, 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 muito conectada com esse animal de poder. Ele tem uma força gigante, mas uma força sutil, linda, né? Então, a carta do urso, vamos aprender com ela. A carta do urso, ela é uma carta que eu sinto muito conectada a mim, porque é uma carta de muitos processos internos. Ele é uma carta que fala às vezes, de hibernação, né? O urso hiberna, é um animal que hiberna. Então, quando ele chega no inverno, ele vai lá para a caverna e ele entra em si, ele abaixa todo o seu metabolismo e ele fica lá quietinho na dele, reservando e resguardando a energia dele para que ele possa aproveitar no melhor tempo, que é o tempo da primavera, né? E a carta do urso, ele fala sobre introspecção. Ela fala sobre essa necessidade de, às vezes, a gente voltar para dentro de si. E isso, gente, é um enorme, enorme aprendizado. Porque muitas vezes você se sente perdido na sua própria vida porque você perde o caminho para si. Não é o caminho no destino, não é o caminho nas realizações, nas escolhas. Não, você perde o caminho para si. E aí é que fica confuso. E a carta do urso, ela nos para e pensa assim, e eu? Peraí, e eu? Deixa eu olhar para mim. A carta do urso, ela começa a ver em determinadas circunstâncias que ela pode falar sobre uma certa desarmonia a nível também das relações, e por isso que leva à introspecção. Então, por exemplo, quando você tá com uma relação que não seja muito boa para você, né, um relacionamento afetivo, por exemplo, onde a pessoa tá distante, onde a pessoa tá introspectiva, é a carta do urso. A carta do urso fala sobre a necessidade de recolhimento, hibernação, a nível emocional, a nível mental, você se afastar daquela situação e você se avaliar e você se curar a partir daquela situação. A carta do urso é quando a gente avalia que a gente precisa voltar para si para a gente resgatar o nosso poder. Por isso que eu falei que o urso no inverno ele vai para a caverna, ele se resguarda em si para ele viver o seu poder na primavera, que é o local, o momento ali que ele vai caçar, que ele vai comer o salmão dele, que ele vai ali, né, curtir as flores. Mas no momento que tá difícil, ele se resguarda. E ela vem ensinar isso pra gente. Que às vezes a gente precisa se afastar de determinadas situações, principalmente situações aonde você tá saindo na desvantagem. Então tem gente que é assim. Antigamente isso acontecia mais no presencial, né? Eu sou uma pessoa muito introspectiva, apesar de eu não parecer, porque eu tô aqui na rede social direto falando, gente, mas eu quase não saio do templo. Eu fico em rodas sociais. Eu vou juntar com as minhas amigas. Eu não faço isso, eu sou uma pessoa introspectiva. Eu fico no alto da minha montanha. É por isso que eu me conecto tanto com essa carta aqui, né? E como que isso é necessário, gente? Porque muitas vezes nas nossas relações a gente mais oferece do que recebe. E principalmente nós, mulheres, né? Porque
grande parte aqui, nós mulheres, a gente tá acostumada a doar e não exige de volta. Por quê? Porque a sociedade ensinou pra gente que a gente servia pra servir. Aí a gente vai ali só dando, só oferecendo. E quando você vê, você tá sem nada, você está na desvantagem. Gente, acontece com você. A gente tá reproduzindo um padrão que é social. A sociedade machista e às vezes até misógina fez a gente acreditar que a gente servia para servir. E que se a gente não servisse, a gente não servia. Tanto que hoje, pelo menos, a gente tem a liberdade, né, como eu, de falar, eu não quero ser mãe. E aí escolher não ser mãe. Mas há décadas passadas, as mulheres não tinham essa escolha. Elas tinham que ser mãe. Elas tinham que cuidar da casa. Elas tinham que cuidar da roupa. Elas tinham que engomar a roupa dos maridos. Elas tinham que. A carta do urso, ela te traz para você resgatar o seu poder através da introspecção e falar, não, peraí. Eu não quero sair da desvantagem, não. Então deixa eu me recolher. Quando você vê que você está numa situação de desvantagem, você se recolhe, tá? A carta do urso pode mostrar força, sim. Não só uma força física, mas também a força emocional de saber quando se distanciar. Porque isso é... Gente, isso é o mais difícil. Não é força física. Força física a gente exercita. Até porque, para fazer a quantidade de coisa que a gente faz por dia, a gente tem que ter muita força física. Agora, a força de se resguardar quando a gente precisa, essa é uma força que a gente tem pouquíssimo. Garra para si, para olhar para as suas questões. E aí, a carta do urso, como é uma carta que fala sim de força, foi uma palavra muito bem colocada, às vezes essa força ela pode ser mal utilizada. Então, determinadas combinações são extremamente perigosas. Como, por exemplo, a gente já estudou a carta das nuvens. A carta da nuvem, ela fala sobre problema. Ela fala sobre aquele momento ali de confusão. A carta do urso, junto com a carta da nuvem, ela pode trazer essa força, principalmente quando a pessoa está saindo na desvantagem, ela pode reagir de uma forma violenta. Então, é aquilo. O urso, quando ele tá lá na montanha, ele tá tranquilo. Mas tira ele da montanha. Tenta atacar o filhote dele pra tu ver o que vai acontecer. O urso, ele pode ser violento. Então, determinadas combinações com o urso são perigosas. Mas essa é uma carta que fala sobre autopriorização, sobre a necessidade das tuas questões internas, de você se afastar quando você tá na desvantagem. De você avaliar que uma situação energética pode estar desvantajosa para você. E essa carta, essa energia essencial dessa carta. E o que vai falar sobre, será que ele está distante? Será que ele está violento? Será que ele está agressivo? São as cartas que estão em volta. Então a gente começa a sentir os primeiros passos das combinações. Mas a carta do urso, você tem que pensar no urso. E tudo que o urso representa. Todo o poder desse animal, toda a força desse animal, mas toda a força e sabedoria dele, que é genética, de se resguardar quando a situação está desvantajosa para ele, quando está inverno. E, gente, a gente tem isso também. A gente tem um instinto selvagem, a gente tem o genético, que está buscando o quê? A nossa sobrevivência, a perpetuação do nosso DNA, da nossa espécie. Somos espécie. Deixa eu contar uma coisa pra vocês, gente. A gente não é dono do mundo, não. A gente é só mais uma espécie. É só mais uma espécie. Mas é uma espécie evoluída mentalmente? Às vezes, né, gente? Porque tem ser humano, que animal é melhor, muito melhor do que muito ser humano por aí. Então, a gente é só mais uma espécie. E a gente tem que ativar as nossas forças, os nossos conhecimentos ancestrais. E o baralho cigano é uma forma para isso. Então se conecte com o urso e avalia o que está na minha desvantagem. Deixa eu me resguardar. O que eu estou precisando me afastar da situação? Qual é a situação que está sendo pesada que pode gerar em mim um gatilho que eu me torne uma pessoa agressiva? Porque, tem feridas que quando a gente encontra, a gente se torna agressivo. E às vezes a gente nem percebe. Por quê? Ai, meu Deus, por que eu reagi dessa forma? Porque tocou numa ferida. Então, o urso, ele pede pra você se curar por dentro. Ele pede pra você, peraí, deixa eu olhar pra mim. Deixa eu ver o que eu preciso me resguardar. Deixa eu ver o que eu preciso me curar.
Medicina do urso. Vai pra dentro de si. Diz que é por isso que eu moro na montanha, né, gente? Pessoa bem ursona mesmo. Fora aqui, né, gente, o urso é da categoria dos pandas. E o panda é um dos animais mais lindos desse planeta. Então a gente tem que amar essa carta. Por mais que às vezes ela seja meio complicada, tem como amar essa carta só porque é um animal majestoso. Majestoso e lindo. Eu sigo, gente. Isso é muito bom pra você, tá? Deixa eu dar uma última dica aqui. Não sei se a gente avança pra carta. Vou avançar pra última carta hoje pra gente terminar bem. Uma dica boa pra você. Gente, faz uma limpeza nas pessoas que você segue, gente. Porque tem cada ser humano nessa internet que a gente segue. Que é desinfluenciador. Dá uma limpeza ali. Sabe o que você segue? Animal, flor. Segue os perfis de fotografia. Gente, você vai ver como a sua energia vai melhorar. Como você vai se sentir mais feliz. Para de seguir esses influenciadores bosta e para de seguir aquelas mulheres com aqueles corpos esculturais que são inatingíveis, porque essas mulheres só vivem para isso. Tem nutricionista para isso, tem 3 personal por dia, tem uma academia dentro de casa, tem uma personal chefe que faz a comida dela, que contabiliza as calorias. É inalcançável que a gente, fazendo tudo que a gente tem que fazer, tenha a realidade dessas blogueiras. É impraticável. E ainda compra coisa da Chanel. É impraticável. Então, para de seguir, porque você fica se comparando com uma realidade inalcançável, tá, gente? E lembrar que as pessoas mostram na internet a parte que elas querem. Então, limpa esse bando de porcaria que às vezes tu segue, canal de fofoca. Segue animalzinho, segue baleia, segue golfinho, peixe, flor. E tenho certeza que tua energia vai lá em cima. Às vezes esse desgaste da carta do urso que suga a gente, é esse tipo de comportamento que a gente nem repara. Nem repara. Aí, olha só, a gente fica ali vendo aquele monte de coisa inalcançável na internet, comendo iFood. Você quer se sentir bem? Aí você fala assim, eu acho que eu tô com um encosto, eu acho que alguém fez um trabalho feito. Mas na verdade isso é falta de dopamina, é falta de exercício físico, é falta de beber 2 litros de água por dia, né? Então, gente, repara que o baralho cigano, eu nem vou avançar, eu vou deixar pra amanhã, tá, gente? Pra gente não avançar muito, vai quase 1 hora. Amanhã a gente vai começar bem com a carta da estrela, essa carta é linda, amanhã a gente vai com ela. Então, pra gente terminar com essa reflexão, da gente priorizar, né? E às vezes você fala assim, não, mas eu não tenho tempo de fazer um curso de baralho cigano, mas tem tempo de ficar fazendo coisa que não acrescenta em nada pra você, nada. Aí você tá voltando do trabalho, bota um fone e fica vendo fofoca. Mas podia estar estudando baralho cigano, podia estar fazendo uma meditação de autoconhecimento, podia estar aprofundando conhecimentos que vão te libertar do sofrimento. Mas às vezes a gente escolhe não fazer isso. E como eu disse, gente, às vezes a porta tá aberta, mas a gente precisa atravessar. E nesse momento a porta tá aberta. A gente tá abrindo mais uma turma de baralho cigano com uma condição especial. A gente com um acompanhamento, um super acompanhamento. Você vai ter acesso a mim, ao nosso grupo de alunos, ao nosso exercício, a todos esses, a mais profundidade, gente, porque aqui, como eu disse, é 10%. O que a gente estuda no curso de baralho cigano é tão virada de chave que às vezes você não precisa nem da carta para transformar a sua vida. Fala o valor. Ai, gente, de cabeça, sim. Vou chutar, são 12 parcelas de R$ 179,70. São 2 anos de acesso ao curso. O acesso ao grupo de alunos é para sempre. Eu vou ser sua professora para sempre. Você vai aprender nesses 2 anos. E você vai transformar a sua vida nesses 2 anos. Você vai avançar 10 anos na sua vida. E ainda vai ter em suas mãos uma ferramenta para você ter prosperidade. Abundância. A carta do urso fala de ciúmes em determinadas combinações muito específicas, tá? Muito específicas. Mas aí a carta em si do urso sozinha, ela não fala sobre ciúme, não. Somente em determinadas combinações. Bem como a agressividade. A carta do urso, a essência da carta do urso fala de força, mas não fala de agressividade. A agressividade aparece em determinadas combinações. Ciúme aparece em determinadas combinações. A energia essencial da carta, ela fala muito mais sobre distanciamento, sobre isolamento, sobre introspecção, né? Do que sobre ciúme em si, tá?
Mas dentro do rol de coisas que podem vir junto com a carta do urso, ela pode falar sobre isso em determinadas combinações. E aí, gente, a gente vai falar sobre combinações aqui no nosso curso, mas a gente fala muito mais avançado, né? Inclusive, a gente tem, por exemplo, quando a gente estuda lá no nosso curso avançado, no nível 2, a gente tem uma aula para falar sobre combinações com a carta do cavaleiro. Aí a gente fala um monte de combinações com a carta do cavaleiro. E as combinações, conforme eu vou explicando, você vai se conectando com as coisas que aconteceram na sua vida. E aí você não esquece mais. A carta do urso sozinha fala de proteção? Não, a carta sozinha do urso não fala de proteção. A carta do urso, bem como a carta da torre, que a gente ainda vai estudar, são duas cartas que às vezes são muito mal interpretadas por aí, tá? Não fala sobre... Sozinha ela não fala sobre proteção, não, tá? Em determinadas combinações... Não, nem em determinadas combinações. A carta do urso não fala sobre proteção, não. Então, a forma que a gente ensina é você atravessar o portal da carta, entender a energia da carta, e aí, quando ela vem na mesa, quando ela vem com as combinações, fica mais fácil. Você não precisa decorar, você vai entender, você vai sentir, você vai vivenciar. E é claro que você não vai conseguir sentir na profundidade que eu gostaria que você sentisse no curso gratuito. Você vai sentir essa grande transformação mesmo no curso avançado, que é onde a gente oferece toda a nossa metodologia. Então, gente, a gente colocou R$200 de desconto no curso para vocês. Tem bônus, tem curso extra, curso para conhecer a sua cigana. Porque tem muita gente aí na internet que joga baralho cigana e não conhece cigana. Como, gente? Você vai ficar só no seu conhecimento? O ser humano, por mais que estude muito, não tem como jogar baralho cigano só no conhecimento. Porque o baralho cigano não é só conhecimento. Ele é energia, ele é avaliação energética, ele é nuance, ele é percepção, ele é intuição. Então você precisa conhecer a sua cigana. E a gente vai te dar um curso para você conhecer a sua cigana. Você vai comprar um curso, você vai ganhar 2 cursos. E você ainda vai ganhar 30 dias na nossa abertura de caminhos no dinheiro. Então, tem condição, tem bônus especial para que vocês estejam nessa turma. Vale muito a pena. Aí a Bianca perguntou se o curso, ele é todo dia. Ótima sua pergunta, Bianca. O curso, ele já está gravado, tá? Então, todas as aulas, elas já estão lá. A aula que fala sobre cada uma das cartas no nível 1, todas as aulas têm apostila praticamente. Depois a gente estuda as combinações, tá tudo lá gravado. Gente, é muita aula. E o objetivo são aulas curtas. Então, é claro que você não vai ouvir 1 hora de aula para estudar uma carta. São aulas de 8, 10 minutos para você estudar uma carta e sentir ela de forma aprofundada. E aí você vai estudando no seu tempo. Você vai estudando no seu tempo. Não é todo dia tem aula. Não tem como, gente. Porque a rotina de vocês é, né, tão cheia quanto a minha. Mas já tá lá e você vai fazendo no seu tempo. E a gente tem grupo de alunos para tirar as suas dúvidas, pra gente trocar as nossas percepções. Tem exercícios. Porque lembra que eu disse que você vai conseguir jogar o baralho cigano com categoria quando você treinar, quando você exercitar? Então tem exercícios. Então esse curso é toda a experiência que você precisa para aprender o baralho cigano de uma forma leve, tranquila, sem precisar decorar, conseguir jogar para você mesma e ter a transformação que você merece para sua vida com essas cartas do baralho cigano. Então é um curso muito especial, é o meu ouro. E eu tava me lembrando com muito carinho que a gente teve uma primeira versão desse curso, gente, que não era nem assim PDF, né? Que eu dava aula no Flipchart, gente, um papel assim que eu anotava as aulas. Depois esse curso ele foi evoluindo, ele foi ficando mais refinado, a gente foi fazendo exercícios para cada uma das cartas e apostila para todas as cartas. Então as pessoas me perguntam assim: ah, você me indica um livro para vender baralho cigano? Não, gente, eu indico o curso da Caravana de Luz, porque você vai ter aprofundadamente sobre cada uma das cartas, coisas que 3, 4, 5, 10 páginas de um livro jamais te ensinaria. Ver as cartas do baralho cigano como elas são, respeitá-las como elas são e você se empodera delas. E é isso que eu quero te ensinar para você no nosso curso profissionalizante de baralho cigano. Então, se você sente esse chamado, me manda aqui uma mensagem, a gente te passa as informações e vai ser uma honra te receber. Eu te garanto que isso com certeza vai transformar a sua vida. Amanhã de manhã eu vou colocar o e-book da aula de hoje com a carta do chicote, que ficou faltando da última. E amanhã eu tô aqui de novo, às 20 horas, pra gente continuar o nosso estudo. Amanhã a gente continua o nosso estudo com essa carta maravilhosa aqui, que é a carta da estrela.
E logo, logo, a gente já vai ter cartas o suficientes pra gente falar de combinações. A gente já tá começando a falar de combinações, né? Já tá sentindo o cheirinho das combinações. Então, gente, se prepara, porque só vai ficando melhor daqui pra frente. Amanhã, 20 horas, a gente tá de volta. Você é uma bela professora de baralho. É muito bom passar essa hora com você. Fico muito feliz que você esteja gostando, minha linda. E de todo o coração, gente. Essa é a minha preciosidade desse conhecimento, porque é muito lindo, é muito transformador. E se você abrir o seu coração, tenho certeza que muitas coisas vão mudar na sua vida. Afinal, gente, imagina que maravilha seria você não se sentir mais perdida. Imagina que maravilha seria ter as respostas da espiritualidade. Imagina que lindo seria se você não ficasse em dúvida. O que eu faço? O baralho cigano vai te dar essas respostas e vai trazer uma grande transformação para sua vida. Então, vem estar com a Caravana de Luz, que vai ser uma honra te receber. E amanhã, 20 horas, a gente tá de volta. Um beijo, gente linda. Um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu vou encerrar aqui no nosso YouTube. E vou encerrar para vocês também. Boa noite, gente. Até amanhã. Beijinho. Tchau, tchau.